Ora, muito boa noite a todos. Espero que estejam a ver também a imagem. Perfeito, podes começar. Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, gostava de fazer um agradecimento ao General Rui Moura, ao Dr. César Bargo e ao Coronel Secomandi pelo convite e pelo excelente trabalho que têm desenvolvido nestas 35 tertúlias Portugal-Brasil. Certamente que temos acompanhado, mais ou menos intensidade, eu e o General Bergo, e é muito importante para nós, para as nossas duas instituições e julgo para a cultura portuguesa o trabalho que têm desenvolvido. Uma saudação especial também ao Secomandi. Este Porto de Santos, esta iniciativa é muito interessante, sobretudo quando falamos de património, e por isso aqui o Coronel Alpedria Pires, que fez trabalho idêntico aqui em Portugal relativamente à defesa de Costa, já pediu aí contactos. Eu já vi, ele também fez trabalho semelhante. Eu então também gostava de referir que esta apresentação tem por base uma outra que eu preferi recentemente, em 31 de agosto, na Comissão Internacional de História Militar, em Atenas, no 46º Congresso, que tinha um tema diferente, era Portugal na Guerra Peninsular, uma guerra de manutenção da independência. Portanto, esse congresso era sobre guerras de independência, nós não perdemos a independência e, portanto, o título teve que ser ligeiramente diferente dos outros, mas foi também uma mensagem importante, onde eu falei também da importância do Brasil. Esta comunicação hoje é diferente, como vai ver o meu secretário-geral, o Coronel Borges da Fonseca, que está a assistir. A outra, para além de ter sido em inglês, era orientada noutro sentido. Gostava, sobretudo aos nossos irmãos brasileiros, prestar o meu sentimento de solidariedade e de luto pela perda de 231 cidadãos que nas enchentes e deslizamentos de terras que tiveram lugar a 15 de fevereiro, muito nos tocaram a todos nós aqui em Portugal. Eu não pude estar na última sessão, não pude comunicar, já filo através de mail ao General Bergo, para todos vós, e infelizmente aquilo que veio a seguir foi inclusivamente uma condicionante para a minha apresentação. A guerra na Ucrânia, desde o dia 21 de fevereiro, tenho participado diariamente como comentador, a título estimoso, já nos diferentes órgãos de comunicação social, o que condicionou um pouco até a minha preparação, porque eu gosto de preparar estas comunicações de maneira a que todos estejam a acompanhar também em termos de imagem. Poderia certamente ter feito melhor, e uma manifestação de interesse pessoal, estou aqui de gravata preta, como estou sempre em todos os meus comentários, é a minha maneira de mostrar solidariedade por todos aqueles que estão a perder a vida e que estão a sofrer na Ucrânia, e a minha saudação especial ao Brasil pela posição que tomou na Assembleia Geral das Nações Unidas contra a guerra. Muito obrigado a todos vós. A minha apresentação terá uma pequena introdução, vou caracterizar o ambiente nacional e internacional, e o nacional aqui tem a ver com Portugal e o Brasil, no seu conjunto, na altura ainda Reino de Portugal e do Algarve, e depois veio a ser, como sabem, a seguir, em 1815 veio a ser do Reino de Portugal, do Reino do Brasil e do Algarve, a transferência da capital e do Reino de Lisboa, Rio de Janeiro, depois falarei da estratégia global e das estratégias gerais e depois do papel do Brasil e umas considerações finais. Como sabem, Portugal participou ativamente na guerra, na denominada Guerra Peninsular. Esse é um termo português, como sabem, a Espanha usa o termo da Guerra de Independência porque perdeu a independência, grande parte dos países usam guerras napoleónicas,
nós usamos a Guerra Peninsular no seu conjunto e se calhar a seguir esta exposição os meus amigos vão perceber ainda melhor. Na minha perspectiva, e foi essa abordagem que já apresentei na Grécia, é importante considerar dois teatros de operações. O do Brasil, materializado por aquilo que eu chamo a corajosa e estratégica transferência da capital e do reino, de Lisboa para o Rio de Janeiro, com um grande peso estratégico nas dimensões política, diplomática e económica, e depois o teatro do continente, com um peso maior de estratégia militar, materializado naqueles combates que tiveram lugar entre as forças anglo-lusas, nomeadamente perante as 3 invasões francesas, 1807, 1809 e 1810, mas também naquilo que se seguiu, inclusivamente, na perseguição das forças francesas, até, passando por Espanha, até à fronteira, inclusivamente até França, de algumas forças anglo-lusas, que normalmente se esquece, digamos, que será a nossa invasão na parte final do conflito. Eu gostava de destacar ou sublinhar que o facto da transferência da capital e do reino para o Brasil e das lutas e combates que se travaram em Portugal e no Brasil também, são tratados pela maioria dos historiadores, inclusivamente portugueses e brasileiros, de forma separada e com poucas ligações. Digamos que a minha grande referência chama-se Borges de Macedo. Não é por ter o meu nome, eu não tenho nada a ver com a família, é um historiador e geopolítico português, já faleceu, que consegue fazer, dos poucos que conseguem fazer essa simbiose, ou seja, faz a abordagem do conflito num conjunto, nunca esquecendo o papel importante do Brasil. Grande parte das obras trabalham ou exclusivamente a componente da estratégia militar, é o caso da maior parte dos historiadores portugueses, e parte de historiadores brasileiros trabalham só e estritamente aquilo que se passou no Brasil. É compreensível, portanto, aí põe umas notas de rodapé relativamente à componente militar e desenvolvem, sobretudo, tudo aquilo que se passou no Brasil entre 1808 e 1815, que é o período que nós vamos trabalhar aqui. E, portanto, o facto de haver 2 teatros de operações, na minha perspectiva, não só do Borges de Macedo, do General Comudo Barata, o Rui Carita, há outras pessoas que trabalham sempre, desculpem os outros que também o fazem, mas estes fazem sempre, mas o trabalhar os 2 teatros de operações em conjunto não é fácil, mas na minha perspectiva estão ligados no âmbito daquilo que é uma estratégia global. É preciso ver os conflitos, tal como este conflito da Ucrânia, é preciso ver sempre aquilo que está em causa em termos de estratégia global e depois o conflito propriamente dito. E aqui há claramente uma estratégia global, liderada pela Inglaterra, ou o Reino Unido, que inclui diferentes estratégias gerais, quer política, quer diplomática, quer económica, quer militar. E a militar foi uma delas, em alguns períodos foi a mais importante, noutros períodos certamente que não, designadamente a componente económica, tal como nós agora com as sanções, na altura também as houve. Foram conduzidas de forma coordenada pela Inglaterra e Portugal. Portanto, é importante que isto seja dito ao nível de uma guerra global e ao nível depois da guerra especificamente em Portugal. Na altura não havia conceitos estratégicos, não havia estratégia de segurança nacional, nem em 1143, nem aqui neste período do século XIX. Não havia, mas havia, obviamente, decisores políticos, decisores esses que tinham em atenção aquilo que hoje se trabalha nos conceitos estratégicos, ou seja, consideravam os valores e os interesses nacionais, a linguagem era outra, e certamente que as decisões, quer de Napoleão, quer do rei Dom João VI, visava, sobretudo, reforçar as potencialidades do país e reduzir as vulnerabilidades. Isso é certo. A dimensão da França era uma potência imperial, e, portanto, no caso de Portugal, era uma potência de segunda ou terceira linha neste período da história, mas todos, certamente, dos 2 lados do conflito, fossem Prússia, fosse a Rússia, fosse a Áustria, ou fosse Portugal, ou a Dinamarca, que é mais ou menos do nosso nível. O Pedro Avilés já fez essas perguntas aqui, até porque eu estive em Copenhague há bem pouco tempo, e também deu para ver como é que foi aquela destruição, que depois foi dissuasora para Portugal na tomada de decisão relativamente aos ingleses, mas tudo isto tem
em consideração os dirigentes, o ambiente interno, que eu vou falar, o ambiente externo e depois a formulação estratégica que ao longo de tantos anos de guerra se foi alterando. E, portanto, isto que aqui está, na altura a avaliação do risco não se fazia muito, o poder nacional e os objetivos não havia dúvidas e as ameaças também eram equacionadas na formação estratégica. Agora, o que é que se passou durante este período em termos de ambiente externo? A Revolução Francesa, 1789, até à declaração de guerra à Áustria, 1792, foi um período complexo de acompanhamento e de grande preocupação das monarquias maioritariamente absolutas e, portanto, as novas ideias das luzes que se traduziram na liberdade, igualdade e fraternidade foram sendo acompanhadas com o tempo. O fator tempo na altura era diferente do que é hoje, mas efetivamente a guerra começa com a declaração de guerra à Áustria em 1792 e depois com consequências para Portugal, que neste caso, a pedido de Espanha, participa naquilo que foi a campanha do Rosselão e da Catalunha. Depois da Guerra dos 7 Anos, Portugal estava novamente, quando Lippe tem um papel importante, na reforma das forças. Quando chega esta guerra, nós damos uma divisão auxiliar com cerca de 5 mil homens, sob o comando de um inglês, que se transformou em português, mas na prática, mas este período de 1793 a 95 foi muito complexo para Portugal, porque o Forbes Keylater, que era o comandante, não conseguiu controlar a intenção dos espanhóis e nós tivemos que dispersar as forças, foi muito complicado em termos militares, foi muito complicado também em termos diplomáticos, porque no final da guerra, depois a Espanha vai se aliar pouco depois à França e nós ficamos numa encruzilhada novamente. Aquilo depois, inclusivamente, a evolução e a pressão da França sobre a Espanha faz com que haja a denominada Guerra das Laranjas, em 1801, que foi uma guerra relâmpago, e em Portugal soube mais uma vez negociar, a tentar a neutralidade, e é importante que as pessoas também percebam que esta foi uma guerra, eu não sei se o Brandão Ferreira o disse quando falou de Olivença, foi uma guerra que não foi só aqui, na Europa, foi também na América do Sul, e foi até uma oportunidade para o Rio Grande do Sul, no Brasil, integrar, digamos, o Brasil. As pessoas só conhecem aqui em Portugal esta dimensão da invasão e a perda de Olivença nas negociações, que depois, como sabem, nunca mais recuperamos, apesar dos acordos assinados pela Espanha, que é, obviamente, uma situação em termos diplomáticos muito crítica, que falou já o Brandão Ferreira. O Tratado de Amiens depois vem, em 1802, amenizar a situação, mas a guerra vem logo pouco depois, no ano seguinte, em 1803, e nós tivemos a guerra depois aqui até 1814, que depois se traduz os resultados da guerra com os vencedores, no qual Portugal participou, em 1815. Ora bem, a França, logo em 1806, declara o bloqueio continental. Isto é, digamos que uma sanção económica, daquelas que estamos a ver agora. Portanto, sentiu que para tomar a Inglaterra, que era a potência marítima por excelência, era fundamental criar um bloqueio continental, isolar a Inglaterra, e obviamente nessa estratégia foi dominando outras potências. Portugal era importante, tal como a Dinamarca, apesar de serem pequenos países, estou a dar 2 exemplos, tal como o País Baixo, eram países que tinham alguma marinha e eram importantes para esse mesmo bloqueio continental. Portugal ficou assim numa situação, o chamado dilema geoestratégico de Portugal, a opção entre a potência marítima e a potência continental, e isso foi muito complicado em termos de tomada de decisão. Nós, na prática, éramos dominados culturalmente pela França e estrategicamente pela Inglaterra, devido à posição marítima de Portugal, devido aos domínios ultramarinos, que era preciso salvaguardar, e quem nos salvaguardava mais, obviamente, era a Inglaterra, e depois devido a ter uma única grande potência como vizinho, que normalmente, ao longo da história, com exceção ali do Rosselhão e da Catalunha e poucas mais, esteve sempre ao lado da potência continental, a França. Portanto, tradicionalmente, e pelo menos desde o Tratado de Methuen de 1703, normalmente conhecido pelo Tratado dos Panos e do Vinho, normalmente Portugal optava pela potência marítima, em situação limite. Nós bem tentávamos sempre a neutralidade, mas em determinadas situações que punham em causa o Império, e havia o receio da Inglaterra tomar o Brasil nesta altura, e portanto não era injustificado,
para além da Madeira, e que isso ocupou, mas era sempre, sobretudo no sentido de manter os seus domínios ultramarinos e de se proteger do vizinho espanhol, como está aqui neste mapa, em que eram Estados aliados nesta altura do início da guerra, isto é do início da guerra em Portugal, os aliados, obviamente, era a Rússia, nessa altura, e o Império Austríaco, eram verdadeiros aliados. Ora bem, tradicionalmente era esta a opção, mas por outro lado, também havia um grande interesse para a Inglaterra, porque para eles era fundamental o núcleo, uma porta de entrada na Europa, sendo a Espanha aliada da França, era fundamental entrar na Europa através de Portugal. Portanto, o espaço fronteiriço com o mar era fundamental para uma potência marítima, e, portanto, quer o continente, quer a Madeira e os Açores, eram fundamentais para aquilo que era a estratégia global de combate à potência continental. Em termos de ambiente interno, em Portugal, Dona Maria encontrava-se já incapacitada, doente mental, e era o príncipe regente o Dom João, futuro Dom João VI, só futuro em 1818, que ele foi empossado rei, exatamente, no Brasil, era pressionado diariamente pelos setores intelectuais franceses, mais a maçonaria, sobretudo aqui, e setores ingleses. Tal como o país em geral, o príncipe encontrava-se dividido, tinha muitas histórias para contar. Fiz a leitura das obras mais recentes publicadas em Portugal, designadamente 1821, O Regresso do Rei, é muito engraçado, são histórias de ficção, mas que têm uma pesquisa muito boa e realmente, para além do que já tinha da obra do Kenneth Light, da transferência da capital para o Brasil, que o Pedro Avilés coordenou, há muitas obras que tratam este período da divisão. Ele estava em Mafra, são histórias e histórias, inclusivamente algumas contadas por ingleses, que é o Patrick Wilson também. Apesar de sucessivas tentativas de Portugal para manter a neutralidade, em agosto de 1807, Napoleão enviou então um ultimato ao príncipe regente, ou Portugal rompia as relações com a Inglaterra até 1 de setembro, ou seria invadido pelas tropas francesas. Eu estou a simplificar, porque obviamente a partir daqui, e é preciso termos a noção do tempo, não havia telemóveis, e portanto a informação que vinha do Brasil para Portugal demorava 1 mês e 3 semanas, às vezes 2 meses, e que vinha da Europa demorava alguns dias, e portanto é preciso termos essa noção. E face a este dilema, a Inglaterra pressionou também Dom João a embarcar para o Brasil. A alternativa estudada foi a Madeira, na altura, não foi a tradicional Açores, foi a Madeira, curiosamente, de modo a manter Portugal independente e a garantir a continuidade, inclusivamente o reforço das relações comerciais a partir das colónias. Isto era muito importante para a Inglaterra, compreenderão porquê, perdia todos estes portos, perdia tudo o que vinha das colónias portuguesas na altura, ou das possessões, nessa altura era o termo utilizado, e portanto havia um grande interesse da Inglaterra, e por isso foi aceito depois pelo rei. Não é fácil, houve outras situações na Europa perante aquilo que foi a pressão da França a todos os níveis, e obviamente era muito corajoso na altura embarcar numa viagem destas, como conta bem esta obra que eu já referi aqui. E sobretudo em termos económicos era fundamental. Portanto, o rei nomeia um conselho de regência, nesta altura presidido pelo Marquês de Abrantes, que obviamente quando chegou o Junot foi logo demitido, mas mais tarde o conselho de regência viria novamente com outras pessoas, pequenas alterações, a fazer o seu trabalho. Ora, vamos agora à transferência da capital. Obviamente que isto já aqui foi falado, mas nunca é demais referir que foram cerca de 10 mil pessoas e 40 navios, muitos deles com grandes deficiências, sobre uma escolta britânica, e que chegaram aqui aí a Salvador, saíram daqui, eu estou aqui em Lisboa, a 29 de novembro, e chegaram aí a Salvador, onde eu já estive, a 22 de janeiro, e ao Rio de Janeiro depois a 7 de março, onde também já estive. Já tive o prazer de estar nas duas cidades. E, portanto, a ida da família real para o Brasil significava a continuação da soberania portuguesa. No caso, fora da Europa, o que representou uma derrota para Napoleão. Isto foi muito, muito mais importante do que muitos historiadores referem. Da Bahia e depois do Rio de Janeiro, o príncipe ordenou a abertura dos portos sul-americanos à navegação e ao comércio, e no dia 2 de maio, inclusivamente, declarou guerra à França, que é importante também salientar. Foi construída uma nova estrutura de administração, do governo central no Rio,
que funcionou em ligação e articulação com a Junta de Governadores do Reino em Lisboa, depois da ocupação do Junot, sem esquecer as exigências do próprio espaço brasileiro, com ameaças a norte pela França, da Guiana, e a sul pela Espanha, ali no Rio da Prata. Ora bem, isto é muito importante porque, a seguir àquele discurso que chega a Lisboa em julho, como sabem, dia 2 de maio também tinha havido a revolta em Espanha, e foi importantíssimo, e portanto passado um mês, começam as revoltas aqui. A mensagem de Espanha foi importante, mas também a mensagem do rei foi importantíssima. E, portanto, agora em termos de invasão e ocupação pelos exércitos franceses e espanhóis, na declaração de guerra, o rei propositadamente não põe o exército espanhol, não fala de Espanha, porque tinha noção que era importante, mais tarde ou mais cedo também se iria opor. Há outras versões, mas foi cerca de 28 mil homens sob o comando do general Junot. O Junot que tinha sido embaixador em Portugal e, portanto, conhecia bem Portugal, entrou no dia seguinte, como sabem, da partida dos navios, no dia seguinte, logo de manhã, 30 de novembro. Portanto, estava conquistada militarmente Portugal, sobre isto podíamos estar aqui 2 horas a falar, mas seguiu-se a seguir o desarmamento do reino, ou seja, a dissolução do exército português de linha, com exceção das forças que foram depois lutar a favor da França, mas também das milícias e das ordenanças. Portanto, entretanto, obviamente toda aquela conjuntura em Espanha fez com que a Inglaterra visse a península no seu conjunto. Era importantíssimo ver essa insurreição na península no seu conjunto, porque fazia a ligação rapidamente de forças terrestres embarcadas em Portugal, e que depois para a Espanha e depois para a França. E o Duque de Wellington, obviamente, desembarca no Mondego, na Figueira da Foz, em agosto de 1808, e tem um papel importantíssimo em termos estratégicos, já vamos ver a seguir. O Beresford, nomeado entretanto pelo rei marechal-general e comandante em chefe do exército, é o homem da mão na massa que vai reorganizar, introduzindo inovações táticas, introduzindo disciplina, introduzindo comandantes ingleses, nós sabemos, e na prática depois é o homem que vai governar o país no continente praticamente até 1820. Aliás, vai visitar o rei e quando vem do Brasil é afastado de funções, por razões que também sabem. Ora bem, na prática isto é importante mostrar, aqui também havia 3 linhas, Coronel, como sabem, mas a parte do Portugal continental constituiu um teatro de operações muito importante para a Inglaterra, que continua a apoiar as forças portuguesas durante as invasões, e portanto não só para afastar o Junot na primeira, mas depois numa segunda invasão de Soult e na terceira com Macena em 1810. E portanto basicamente tínhamos um exército de primeira linha, milícias e ordenanças, e depois a guerrilha do povo, que foi importantíssima, o papel da guerrilha irregular, ou da guerra irregular, foi desencadeada pelas populações, foi determinante para a vitória, inclusivamente, eu tenho aqui várias obras que iria ler, mas o tempo vai andando e eu não posso estar aqui. Havia aquelas 3 linhas que quem vier visitar Portugal estão trabalhadas em termos de turismo militar, nomeadamente ali na zona de Torres Vedras, que estão ali a ver, naquela primeira linha, depois uma segunda linha, hoje o objetivo não é esse, mas é, se quiserem depois acompanhar, hoje em dia temos todas estes municípios a trabalhar em termos de turismo militar, que é muito importante. Para David Buttery, a terceira invasão de Portugal, esta última de Macena, marcou um ponto de viragem na Guerra Peninsular, um conflito que desempenhou um papel crucial na queda de Napoleão Bonaparte e do seu império. Não é verdade que tenha sido determinante, mas foi um papel importante. Isto em termos da componente militar aqui no continente. Conforme está gravado ali naquele monumento do Bussaco, alguns de vós já visitaram, recorda a contribuição portuguesa nas guerras napoleónicas, que foi fundamental para que tivéssemos presentes, que não era essa a intenção, que tivéssemos, dos vencedores, que tivéssemos presentes depois na Conferência de Viena. A participação de Portugal traduziu-se em 125 combates, 25 batalhas, inúmeras ações de guerra irregular, com muita mortandade, muito sofrimento dos portugueses,
porventura, no seu conjunto, mais importante para as vitórias sobre as tropas de Napoleão do que, às vezes, alguns combates de primeira linha. Vamos agora ao Brasil. Neste período, cá temos a vertente económica do Brasil, que foi fundamental. A base económica de Portugal, neste período, em 1807, era o Brasil. Fundamental. Produzia a maior parte dos rendimentos da coroa, determinava a vinda de navios estrangeiros a Lisboa. Havia cerca de 800 navios em 1807 que passavam pelo Brasil e pagavam impostos que vinham para a coroa, era importantíssimo. Determinava a existência de uma rede de ligações internacionais, tornava a moeda abundante e estável, permitia o registro de excedentes na balança comercial, permitia investimentos em diferentes áreas, como a propriedade e as manifestações da arte e cultura. Para todos os historiadores portugueses e brasileiros, perder o Brasil era perder quase tudo. Portanto, isto, não há dúvida, o papel do Brasil em termos económicos, que continuou entre 1808, com a chegada da família real, e até 1815, de uma maneira diferente. Estávamos em guerra e, sobretudo, depois, a partir de determinada altura, não dá para contar tudo, quando o papel dos Estados Unidos e até de Cuba começa a ser também importante nas trocas comerciais e nos produtos em si, obviamente que há uma redução. O Rio de Janeiro, um empenhamento relativamente, no caso do instrumento militar, à integridade do território, à consolidação das fronteiras, teve intervenções militares a sul e a norte. A norte foi a invasão da Guiana Francesa, foi ocupada em 1808, e depois com os tratados de Viena, como sabem, porque tivemos que voltar às fronteiras de 1792, tivemos que entregar a Guiana Francesa. Devíamos ter feito o mesmo que fizeram os espanhóis connosco com a Olivença, mas pronto. Sul foi aproveitando a fragilidade da administração colonial espanhola, obviamente que estava em guerra, e decorrente da prisão de Fernando VII, o filho de Carlos IV, que abdicou. Era importante, as lutas pela conquista do Rio da Prata, de Sacramento, foram constantes. Também há aqui outros interesses, que era a rainha portuguesa, era irmã, Carlota Joaquina, era irmã do Fernando VII, e a Carlota Joaquina tinha um projeto, obviamente, para Buenos Aires, para a liderança daquele, teria sido certamente diferente a independência, e havia ali também, posso falar isso depois, um projeto importante, e daí também a tentativa de controle daquela região sul. O Brasil tornou-se assim, durante este período, num Estado autónomo, económica e politicamente. O Brasil passou a comerciar diretamente com o estrangeiro e o Rio de Janeiro adquiriu as instituições próprias da capital de uma monarquia. Como dizia o rei Dom João VI, onde eu estou é onde é a capital. E, portanto, não há dúvidas, a capital, entre 1808 e 1821, era o Rio de Janeiro. Isto teve consequências, como é evidente, diretas, na minha perspectiva, mas isso é para a conferência do dia, o general Bergo sabe, para a conferência do dia 22, não é para hoje. Eu depois, vão ver, vou falar nisto. Como sugere a resistência do governo do Rio de Janeiro à pressão inglesa para regressar a Lisboa, ou para abolir o tráfico de escravos, isto é um aspecto muito importante depois nas conferências de Viena, este ascendente inglês não traduzia simplesmente uma submissão. Correspondeu a uma opção calculada do governo do Rio, consciente de que precisava da Inglaterra, quer para conservar Portugal na Europa, quer para fazer do Brasil a base principal de um Estado forçado. Isto foi muito importante. As decisões entre os historiadores de que há duas políticas externas, uma do Brasil e outra do continente, dominada pelos ingleses, porque no Brasil conseguia haver alguma independência, alguma liberdade de ação relativamente à influência inglesa, é algo que, na minha perspectiva, e apesar da distância, em tempo e em espaço, não corresponde totalmente à verdade. E isso o próprio Borges de Macedo chama a atenção. Assim, vamos ver a estratégia global. Na prática, na guerra global entre a Inglaterra e a França, pela conquista da hegemonia mundial, a Península Ibérica em geral e Portugal em particular, e o papel do Brasil já viram que era importantíssimo, constituíram um instrumento decisivo da estratégia global da Inglaterra no sentido de enfraquecer, conter e deter a França. No fundo, retirar-lhe a hegemonia.
E, portanto, os dois teatros de operações, Brasil e continente, fizeram parte da estratégia global, na qual as diferentes estratégias, que já vimos, foram adequadamente coordenadas, na medida do possível e do tempo que estávamos a falar. É preciso vermos a conjuntura e não passar para os dias de hoje. Fazer comparações em tempos diferentes é muito complicado, apesar dos constrangimentos decorrentes da distância, como eu estava a dizer. Portanto, a estratégia britânica para Portugal foi assumir o comando do Exército, e fê-lo bem, anglo-luso, e a direção do Conselho da Regência. Na prática, a direção civil e militar. Depois, atrair os exércitos franceses para a Península, que conseguiu, mas onde não se conseguiram obter resultados decisivos e onde sofreram grande desgaste devido à política de terra queimada, à guerrilha e à crescente vulnerabilidade decorrente da maior profundidade das forças. No entanto, teve sucesso. Foi decorrente de outras componentes. A guerra não é só a componente militar, é sobretudo a componente política, mas também económica, já neste tempo. Decorrente do financiamento dos aliados, da abertura dos portos do Brasil, do domínio dos mares, com um reduzido exército. Esta estratégia inglesa era assim, os choke points eram fundamentais, sabia quais eram os pontos estratégicos, tinham pouca tropa e, obviamente, usavam as tropas dos seus aliados. Foi uma estratégia global de natureza indireta, com todas as formas de coação, e baseada na erosão a longo prazo. Isto é uma expressão, esta não está aqui com aspas, do professor António José Terra. Também, como referiu Wellington, Portugal era mais um campo de batalha do que um aliado. E nós sabemos isso, Às vezes é preciso estar atento aos aliados, e houve aqui situações que eu não estou a contar ao longo de todo este período em que Portugal e o Brasil, mas no Brasil era mais fácil, onde estava o rei, era mais fácil fazer frente a algumas pressões dos ingleses. A construção do poder global pela Inglaterra foi feita gradualmente e a Guerra Peninsular constituiu certamente uma parte desse quadro mais global. As estratégias gerais, a política, relacionada com as opções associadas à manutenção da independência e da integridade territorial, tal como a transferência da capital e do reino para o Brasil, foi conseguida. A diplomática, dominada pela gestão das relações, eu ponho ali demasiado privilegiadas com a Inglaterra, já perceberam. A económica, dominada pelas concessões excessivas comerciais atribuídas à Inglaterra a partir dos portos brasileiros, e a militar, determinada pela brilhante maneira de fazer a guerra, na qual, em especial aqui no continente, as ações regulares eram combinadas ou coordenadas com as ações irregulares e o poder naval. E então o Brasil contribuiu para garantir a soberania, a integridade do território e a independência de Portugal. E de que maneira? Preservou a frota portuguesa de ser tomada pela França. Infelizmente não foi muito mantida e, portanto, passado poucos anos, estava muito degradada. Facilitou a defesa do continente pelas tropas britânicas e portuguesas, consolidou fronteiras da América, tanto a norte como a sul, e sustentou a economia, abrindo os portos do Brasil ao comércio, em que o continente aqui é que sofreu um golpe profundo no comércio. No fundo houve aqui uma emancipação do Brasil e quem ganhou com isto tudo foi a Inglaterra. Considerações finais, grandes mensagens para terminar. A Guerra Peninsular foi alvo de uma estratégia global inglesa, materializada por Wellington, no âmbito de uma guerra napoleónica. Para os ingleses, a Península fazia parte da manobra global para atrair e desgastar franceses, que incluía componente militar, mas também política, diplomática e, sobretudo, económica. A participação de Portugal na guerra, materializada em dois teatros, é bom não esquecer, foi bem sucedida em termos não só da estratégia global, mas das estratégias gerais. Eu tenho aqui uma citação de um historiador português, Manuel Amaral: nunca antes um rei europeu fora viver numa colónia de além-mar e governar a metrópole a partir de lá. E nunca um monarca europeu propusera que uma só nação, dividida por um grande oceano, federasse a antiga metrópole com uma grande colónia, tendo nesta a sua capital e os seus reis. Isto é verdade. No que respeita à componente militar, em especial no continente, o sucesso deveu-se ao comando, disciplina, formação, armamento e equipamento britânico, mas também à forma brilhante como a ação regular se conjugou com a irregular e com o poder naval. As estratégias política, diplomática e, sobretudo, económica tiveram um espaço determinante na estratégia global em função da opção estratégica de transferir a capital e o reino.
Esta opção contribuiu de que maneira para enfraquecer o comércio e a marinha francesa, para consolidar fronteiras, para garantir a independência do reino e finalmente para dar lugar a um novo país independente, o Brasil, em condições muito diferentes das dos restantes países da América do Sul. Quinto, como resultado do esforço concertado, a manutenção da independência e a consolidação das fronteiras foram asseguradas apesar das consequências nefastas em termos económicos e sociais, sobretudo para o Portugal continental que participou no Congresso de Viena. O Brasil, sendo assim, foi determinante, deu para ver ao longo desta apresentação, para o sucesso da estratégia global de Portugal e até da Inglaterra. No final da guerra, Portugal tornou-se num estado em ruínas, com a corte no Brasil, Lisboa, colónia do Rio, e o povo sofredor e dominado pela Inglaterra. Como sabem, o rei voltou em 1821 a Portugal, Pedro ficou, a independência dá-se a 7 de setembro de 1822 no Brasil, e temos aqui a primeira Constituição, passado 15 dias, a primeira Constituição Liberal em Portugal, e a seguir temos alguma dificuldade, alguns conflitos, digamos, no Brasil, durante um pequeno período, e em Portugal uma guerra civil do pior que aconteceu na história. E finalmente, apesar de tudo, o principal objetivo político nacional foi assegurado: a manutenção da independência, a integridade do que viria a ser, nos acordos nos acordos de Viena, o reino de Portugal, do Brasil e dos Algarves, com a capital no Rio de Janeiro. É importante destacar. Muito obrigado pela vossa atenção. Permitam-me, como presidente da Comissão, destacar que nós temos um colóquio deste ano, subordinado ao tema História Militar da Independência do Brasil, vai ser de 8 a 10 de novembro, e, portanto, no âmbito dos 200 anos da independência do Brasil, é organizado pela Comissão e vai ter apoio do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Muito obrigado, meu general. Eu sugiro a todos aqueles que estejam a assistir que consultem o folheto, está aqui do lado direito, e que participem no evento. Era importante para todos nós ter a presença de muitos brasileiros, porque há uma visão da guerra diferente, uma perspectiva diferente, inclusivamente daquilo que sucede a seguir à independência, durante aquele período posterior à independência, de cerca de 1 ano e tal, 2 anos, que também é importante essa participação. Está aqui o site, mas podem facilmente encontrar, pondo Comissão Portuguesa de História Militar, e podem consultar facilmente. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e compreensão, porque julgo que ficou mais ou menos no tempo. Eu comecei já às 9h20, está mais ou menos, conforme programado. Muito obrigado a todos. Fazem favor, estou disponível para o debate, e certamente que há aqui amigos que terão conhecimento, eu sei, de alguns, muito profundo, destas temáticas que nos vão ajudar. Obrigado. Muito obrigado, João Borges, excelente, foi perfeitamente dentro do tempo, deixa-nos aqui assim um período de cerca de meia hora para intervenções, perguntas e respostas, e também outras opiniões, algum cruzamento de informação. E perguntava, portanto, para já podem se inscrever para fazer as vossas perguntas ou fazer intervenções, quer no bate-papo, quer levantando a mão, podem falar. Muitos parabéns, João Borges, um excelente síntese, um excelente resumo. E começava então até por Londres e pelo Pedro Avilés. Pedro Avilés. Meus cumprimentos ao general Vieira Borges, que conseguiu comprimir um período de história enorme, muito, com milhões de eventos importantes, numa coisa rápida, concisa. Isto é difícil, é um exercício difícil. E, portanto, os meus parabéns. Eu, evidentemente, como o Sr. General imagina, teria imensas coisas que eu gostaria de falar, mas vou apenas limitar-me a 3 observações. A primeira é só lembrar, mais uma vez, que a transferência de Portugal, do rei Dom João, príncipe Dom João para o Brasil, foi composta por não 40 navios, como diz aqui o Sr. General, mas por 54 navios. Foram 23 navios de guerra da Armada e 31 navios mercantes de transporte. E, portanto, só em tripulações isto leva a uma transferência de cerca de 8 a 9 mil pessoas. Portanto, é natural, por aquilo que nós sabemos,
o regimento da Guarda-Marinhas, etc., etc., que se possa considerar que, para além das tripulações, haveria entre 5 a 6 mil pessoas a bordo, pelo que quando se fala em 14 a 15 mil pessoas, não está longe do que deverá ter sido a verdade. Segunda coisa que eu queria lembrar é, quando o Dom João fala como um príncipe devedido, ele não era devedido. O Dom João é extraordinariamente uma pessoa, primeiro que teve uma educação primorosa de série de professores iluministas, organizada ainda no tempo do Marquês de Pombal, para o irmão dele e para ele. Os dois tiveram os mesmos professores. Infelizmente, o seu irmão mais velho, como sabemos, morreu. Dom João, inesperadamente, é chamado a ocupar estas funções, mas era uma pessoa extremamente inteligente. O que ele conseguiu fazer foi governar rodeado de dois grupos completamente antagónicos, os francófilos e os anglófilos, e ele ouvia os dois lados e temporariamente dava poder a um e ao outro, mas quem tomava as decisões foi sempre ele, o que era uma novidade, porque todos os nossos reis anteriores, Dom João VI, os 3 reis anteriores, normalmente delegavam muitas das decisões nos seus ministros, etc. Dom João, as decisões era ele que as tomava sempre, ele próprio. Nunca delegou a ninguém poder total. A segunda coisa é que o que eu quero dizer é que é muito importante, a terceiro ponto que eu queria falar é uma coisa que, infelizmente, em Portugal, os nossos historiadores ainda dão insuficiente atenção. É o que aconteceu em tentou, sobretudo, proteger a atividade económica portuguesa principal, que era o mercantilismo. O mercantilismo, ou seja, Portugal vivia do comércio, ligado sobretudo aos produtos coloniais do Extremo Oriente e depois sobretudo do Brasil, e depois de uma pequena indústria portuguesa que fazia alguma transformação, mas o essencial era realmente este movimento mercantilista, e sobretudo que no tempo de Dom João, já na sua mãe, Dona Maria, tinham começado a desenvolver uma política de ir Portugal diretamente aos mercados compradores, que é do norte da Europa, e não delegar tudo na marinha mercante inglesa, como tinha sido o caso durante um século anterior. E nesse sentido, a chamada política de neutralidade que ele tentava fazer era para proteger essa nossa marinha. Quando chegamos a Tilsit, chegamos a uma situação importante na Europa, em que na Europa praticamente todas as marinhas de guerra e, portanto, mercantes tinham sido destruídas ou pelos franceses ou pelos ingleses. Já não havia marinha holandesa, que, portanto, no entanto, tinha sido tão importante. Já não havia marinha italiana, nem Veneza, nem Génova, nem francesa de importância. Perdão, francesa que restava, a única que restava com maior importância, mas para fora da França não havia outras marinhas com importância, a não ser a Rússia, Dinamarca e Portugal. A Noruega, Dom João, o Napoleão, consegue arranjar os seus acordos em Tilsit e chegar a um entendimento com a Rússia em 1807, em junho de 1807. Nessa altura, ele nessa conferência que tem com o imperador russo, diz-lhe do seu intento, que era: agora que tem praticamente controlado toda a Europa, naquela altura já controlava militarmente e politicamente toda a Alemanha, a Áustria, a Itália, enfim, tudo, não restava nada, só restava realmente a Rússia de um lado, a Inglaterra, uma ilha, e os dois pequeninos neutrais que eram a Dinamarca e Portugal. E ele disse: vou-me voltar agora para os dois pequeninos, porque preciso das marinhas deles. E há um espião que havia em Inglaterra, avisa a Inglaterra, espantosamente, como isto acontece na história daquele país, quando está em risco a sua existência, no espaço do mês mobiliza 300 navios e 45 mil soldados e cai em Copenhague, para onde o Napoleão havia enviado um exército comandado por Marshal Bernadotte, mas que devagar, e sobretudo tendo que enfrentar o exército dinamarquês que tinha todo descido para o sul. Copenhague está deserto, e os ingleses fazem o ultimato: passem para cá a vossa marinha ou nós destruímos isto tudo. E foi o que fizeram. Os dinamarqueses quiseram fazer
uma reação heroica, mas evidentemente não tinham forças, e não só Copenhague é posto a ferro e fogo e fica completamente a cidade a arder, dos 20 navios de linha que tinha a Dinamarca, que era uma quantidade de navios extraordinários, os ingleses levam 16 navios para a Inglaterra, os outros, um escapou porque estava no mar alto, e os outros 2 são destruídos porque não havia equipamento suficiente para os poder pôr a funcionar. E isto é extraordinário. E é isto que vai chamar a atenção de Dom João VI, que tem que tomar uma decisão, porque o que está em frente dele é isto. É acontecer o mesmo a Portugal que aconteceu na Dinamarca. E realmente os ingleses, rapidamente, porque não queriam que a nossa marinha caísse das mãos dos franceses, avisam Portugal que a caminho de Lisboa vai um exército francês. E como Portugal transfere a sua capital e tira a sua marinha toda para o Brasil, ou eles ingleses vêm cá e destroem a marinha portuguesa, porque isso para eles era fundamental. Além de que, curiosamente, havia 11 navios de guerra da marinha russa que tinham feito a viagem do Mar Negro, tinham procurado refúgio no jogo, jogaram ali um jogo, ver claro umas coisas. E, portanto, os ingleses, para eles, isto é fundamental. Não quero tirar tempo, mas eu acho que é muito importante nós lembrarmos de Tilsit, lembrarmos da importância que para Dom João era o mercantilismo português e porque é que ele tentou jogar um jogo de neutralidade, sobretudo, só mais um pequeno detalhe, raramente se é mencionado isto, aliás, um economista brasileiro muitíssimo bom, o Arruda, que vocês devem todos conhecer, já falou neste problema, é que 80% das exportações portuguesas, pasmem-se, meus amigos todos, para onde é que iam? Para a França! Para a França de Napoleão. De 1800 a 1807, 80% do nosso comércio é concentrado em França. Isto é extraordinário. O que explica esta política do Dom João de estar a jogar um jogo neutro entre ingleses e franceses, porque ele nunca queria acreditar que o Napoleão fosse dar um tiro no pé e perder esta oportunidade que tinha de ser abastecido por uma marinha de um país neutral, que tanto ingleses como franceses aceitavam. Isto era fantástico. Mas Napoleão, evidentemente, que outros... Não se está a ouvir, Rui Moura? Muito obrigado, Pedro. Posso responder? Claro que sim, claro que sim. Temos a hipótese, obviamente, de que assim de diálogo. Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço imenso. Aliás, viram a minha concordância com os pontos de vista do Pedro Avilés. Nós temos discutido este assunto os dois. Em primeiro lugar, queria dizer que relativamente aos navios, eu pus aquilo que é o número genérico, que fez muito bem ele interromper. Efetivamente, a obra que ele coordenou sobre a transferência da capital e Corte para o Brasil, no artigo sobre Kenneth Light, está exatamente todos os navios de linha, todos os navios mercantes, está tudo muito bem explicado. Eu devia ter ido ali àquela fonte atualizada, em vez dos números genéricos que são transmitidos. A minha apresentação também era uma apresentação para não vos estar a cansar, com pormenores que ele aqui destacou, eu agradeço, foram muito importantes, e eu concordo com ele, aliás já o disse, relativamente a Dom João VI, o que eu estava a dizer, dividido em função das expressões que sofria de um lado e do outro. Ele era uma pessoa que sabia ouvir e decidia, como decidiu quase sempre bem. E portanto, nós dois nisso estamos sempre em linha, na defesa de Dom João VI, que para muita gente era uma personalidade em função da imagem que as pessoas têm, que era uma pessoa indecisa. Teve que tomar muitas decisões e tomou boas decisões. Eu concordo totalmente com Pedro Avilés. Relativamente ao mercantilismo, concordo totalmente. Ele completou, aliás, algumas observações que eu já tinha feito e completou muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Passava então agora a palavra ao Brandão Ferreira. Brandão Ferreira, uma pergunta? Olá, viva, boa noite a todos. As minhas saudações. Isto deixa-me concordar praticamente com tudo aquilo que é dito por um conferencista, é muito agradável, mas depois tem uma chatice que a gente depois chega ao fim e não sabe que pergunta é que lhe há de fazer. Mas eu tenho para mim uma dúvida
tenho para mim uma dúvida, que era, pedia ajuda para essa dúvida, que, enfim, em tudo aquilo que eu estudei sobre isto, não foi muito, mas ficou-me sempre, até hoje, esta dúvida, e que é esta. A família real, e neste caso o rei, acabou por ficar no Brasil 14 anos. Ora, ficou para lá muito mais tempo, estão a ouvir? Muito bem. Ficou lá muito mais tempo do que seria expectável, porque já não havia ameaça e ele podia ter regressado a Lisboa. E é sobre isto que a minha pergunta, e isto mais tarde vem dar origem, na minha perspectiva, em que seja o Brasil a tornar-se, seja Portugal a tornar-se independente do Brasil e não o Brasil que se tornou independente de Portugal. Mas isso é um assunto que depois a gente está a discutir lá mais para a frente, quando entrarmos nas comemorações da independência. Agora, e é exatamente esse aspecto que eu gostaria de ver dilucidado. O rei não queria voltar a Portugal, queria voltar a Portugal, mas não sabia quando, não voltou porque não achou ainda oportuno ou não queria mesmo voltar. Isto porque eu percebo que a própria situação no Brasil também não era favorável a que ele voltasse. Mas o problema é que a situação acabou por se deteriorar muito aqui, deste lado do Atlântico, não é? E que levou, digamos, depois a problemas maiores, e a uma ruptura, e a uma revolução, e mais tarde à Guerra Civil, e à destruição do país, e o início da desgraça que nos assaltou até hoje. Mas, portanto, é esta a questão que eu queria pôr. É exatamente o que é que aconteceu, se é que se sabe isso, pode também não saber. Exatamente por causa da situação também no Brasil, porque havia toda aquela instabilidade da América Latina, havia o problema da Guiana, havia o problema das fronteiras sul, havia o próprio problema digamos, da fermentação da Revolução Republicana no próprio Brasil, não é? Que teve essa expressão em 1817. Portanto, a situação no Brasil também era uma situação, não era uma situação estável. As interferências da Inglaterra constantemente, que queria dominar todo o comércio, não só do Brasil, mas da América Espanhola. Depois as interferências também dos Estados Unidos, da própria maçonaria. O rei Dom João VI teve que destruir uma loja dentro do próprio palácio em 1816. Creio que foi em 1816, ou na sequência da revolta republicana. Não, foi 16 ou 18, lá de Pernambuco. Quer dizer, portanto, há uma situação que não é para mim nada clara se o rei queria ficar, estava bom no Luís, até pode dizer, mas ele não gostava de andar de barco. A ida para lá foi muito terrível, a travessia foi uma coisa muito desagradável, ficaram cheios de piolhos, aquilo, passaram mal, etc. Portanto, esta é a grande dúvida que me assalta, era se a família real e o próprio governo queriam ficar no Brasil e ficar lá a capital de facto, porque tinha sido criado o Reino de Portugal, Brasil e Algarve, que é uma coisa extraordinária. Das coisas mais extraordinárias foram criadas no mundo inteiro, em termos de ciência política, ou de decisão política, e é isto que eu gostaria de, se puderem ajudar aqui à discussão, porque acho que é um tema muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigado, Brandão. João Vieira Borges. É uma pergunta excelente. Muito obrigado, Brandão Ferreira. É uma pergunta excelente. Eu estou a ver o Pedro Avilés e estou a ver outras pessoas desejantes de responder à pergunta. O Rui Carita está mesmo desejando. Eu a seguir é melhor passar ao Rui Carita, porque o Pedro Avilés já falou. Mas é assim, é uma pergunta excelente pela seguinte situação. Até 1815 essa questão não se colocava. Até acabar a guerra não se colocava. As negociações em Viena são extraordinárias e, como sabem, basta ler toda a obra do Borges Macedo, que o Pedro Avilés acho que também editou, já agora, portanto ele também tem muito conhecimento sobre isso. É extraordinário a interrogação do Brandão Ferreira, é que todos os historiadores colocam e todos apresentam hipóteses diferentes. Eu tenho a minha que vou apresentar na próxima conferência, dia 22 de março. E, portanto, está lá, eu não queria mostrar tudo, mas pronto. Vou dar aqui umas dicas. E as dicas são exatamente fundamentadas naquilo que o Brandão Ferreira, apesar de dizer que não estudou, como tem uma visão global da história, sabe sempre, tem sempre aquilo,
que são os pontos-chave, e transmitiu-os todos. Primeiro, eu não coloco nunca, quando estamos a falar dos interesses do Estado, e sobretudo com Dom João VI, para eu estar em linha com o Pedro de Avilés, a questão da viagem ou do incómodo. Quer dizer, o incómodo maior que o rei tinha lá era estar a lidar com a mulher. Já agora aqui numa graça, a maior dificuldade que o rei tinha era lidar com o rei da mulher, mas pronto. Era verdade. O que eu estou a dizer é verdade, estou a brincar, mas é uma coisa muito séria. E não só no relacionamento pessoal, difícil, mas no relacionamento político, por aquilo que eu disse há pouco. Ela tinha interesses claros relativamente a Buenos Aires, estava ligado ao irmão, aquilo era um projeto que os ingleses não queriam, o Pedro sabe isso, os ingleses não queriam, como é evidente, os ingleses queriam que houvesse independência para depois que todas estas, o Brasil, a Argentina, seja lá o que for, e o Uruguai ficassem mais fracos, eram potências mais fracas que negociavam mais facilmente o comércio com os ingleses. Pronto. E, portanto, havia também essa questão, obviamente, mas havia, como disse bem, Pernambuco, como disse bem, foi uma sucessão de acontecimentos, morreu a mãe, a seguir a morrer a mãe, ele toma posse, mas também a questão, vá lá, é preciso perceber que o Dom Pedro, a idade do Dom Pedro, estava preparado ou não estava, e todo o jogo que estava a fazer. É esta a chave, é Dom Pedro. O primeiro imperador é Dom Pedro. Nós, quando estamos a negociar, isto é importante saber, quando se está a negociar em Viena, o pressuposto de Viena é o Dom Pedro vir para Lisboa, não é o Dom João VI. E quando se cria o Reino de Portugal, do Brasil e dos Algarves, atenção, nós nunca tivemos, isto para os meus amigos brasileiros, nós nunca tivemos componente administrativa relativamente a dos Algarves. Quando o Dom Santos conquistou o Algarve, como era típico da altura, ficava no reino, ficou o nome e ficou para sempre. Nunca tivemos nenhum rei dos Algarves. Isto é uma história muito engraçada. Aliás, que a Espanha também tentou ficar também reino dos Algarves. Mas pronto, é uma história que aqui o Brandão Ferreira já escreveu uma vez, num artigo que eu já não me lembro, já há muitos anos. Mas esta é a questão, portanto, é a preparação de Dom Pedro, que estava negociado para vir, com este reino que ficava com capital Rio de Janeiro, para assegurar a independência, como é evidente, para não haver pelo menos uma independência, como houve de outros países da América do Sul. E, portanto, foi esperando até ao limite, até ter o filho preparado para ficar e ele vir. Mas, de qualquer maneira, o pensamento que eu vi sempre de Dom João VI, quer nas biografias, quer da interpretação de historiadores, na cabeça dele, é a minha visão, não sei se o Pedro tem essa, ou quem estudou mais Dom João VI, ele queria ficar lá. O Dom Pedro é que era para vir para cá. Esse foi sempre o jogo. Ele foi pressionado exatamente também por aquilo que disse o Brandão Ferreira. Foi as movimentações que se davam aqui dos novos ideais republicanos lideradas pelas maçonarias, pelas lojas maçónicas, aqui e lá. E quando é posto em xeque 1820, ele tem mesmo que vir. Portanto, o ECO foi devidamente aconselhado a vir. E, portanto, nessa altura já não havia retorno. Portanto, a modalidade da ação melhor passou a ser essa a partir de 1820. E, portanto, ele vai tomando consciência que tem que vir. E vai preparando o filho para ficar. Não há documentos escritos, mas nós implicitamente vemos isso. Eu não sei se já respondi a tudo, eu vou responder a isso no dia 22 de março. Mas espero que tenha ajudado, até porque ninguém é dono da verdade. Aqui, porque não há documentos sobre isso. Muito obrigado. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre isto para nos ajudar a nós dois. Já agora vou passar ao Rui Carita, que está inscrito também para uma... ótimo! Para uma pergunta e para uma intervenção. Podem também fazer uma intervenção sobre isto. Passo para o Rui Carita. Ora, boa tarde. Não, é para concordar com a posição e averbá-la, ou seja, a transferência da capital de Portugal para o Brasil é proposta em 747 por Dom Luís da Cunha. Era o testamento político dele para o príncipe, que ele diz, atenção, vocês dizem que vai ser rei, se ficar aqui em Portugal é uma coisinha pequenina. Se for para o Brasil, onde o clima do Rio de Janeiro é muito parecido com Lisboa, etc., etc., é um imperador, porque pode controlar as nossas colónias em África muito mais facilmente e tem um poder
na balança europeia totalmente diferente. Atenção, Dom Luís da Cunha, 1747. E a partir daí, reparem, não é impossível pensar que se transferiu uma corte no espaço de mês e meio, como se fez. Já estava minimamente equacionada como é que se fazia uma transferência de uma corte. Já havia de certeza planeamento para uma coisa destas. Em relação a Dom Pedro e a Dona Carlota Joaquina, que se costuma dizer que não ficou um mulato virgem do Botafogo e em São Cristóvão não restou nenhum, não é? Havia tudo. Graças a Deus. Faça bom por proveito que já morreram todos. Ora bem, o problema que se colocava a Dom João, eu creio que ele não queria ir de maneira nenhuma. A preparação do Dom Pedro era efetivamente para ir para Lisboa. Só que apareceu um peso diferente na corte. A Carlota Joaquina, que queria ser Imperatriz das Américas, em nome do irmão. Ora, e começou a criar aquele monstrozinho que por acaso não se parecia nada com o Dom João VI, que é uma chatice, o Dom Miguel, que é engraçado, todos os gajos e as gajas eram atarracadinhas, morenas e tal, e de repente aparece um gajo alto, loiro, que parecia alemão e um bocado parecido com o Conde Vimioso, não é? Diziam na altura. Um bocado parecido. Mas, inevitavelmente, era outra política que se equacionava entre a mãe e o filho querido, uma absolutista que não era de maneira nenhuma nem o sentir do Brasil, nem o Dom João VI, que já, enfim, embora lutasse contra as lojas maçónicas, etc., já percebia que havia uma realidade totalmente nova em relação a um governo, quer dizer, já não, o poder absolutista já não tinha qualquer função. Logo, eu creio que são dois pesos que vão criar a Dom Pedro, a Dom João VI, e a carta do Dom Pedro que diz depois ao pai que na despedida Vossa Majestade me tinha dito que se o Brasil for independente, que seja para ti e não para outro aventureiro, indubitavelmente o irmão. Aventureiro era o Dom Miguel e a Carlota, quer dizer, para aventuras era uma maravilha, não é? De vários géneros. Agora, tudo isto é uma história, tudo isto é uma ficção científica nossa. Atenção, é a nossa opinião. E isto, no fundo, isto é contra o Brasil. Porque estamos a estragar a independência do Brasil em 1822. Afinal, é anterior, não é? Logo, isto também, estes pesos políticos são muito complicados. Porque o Brasil manda em Portugal a partir de 640. Quem manda são os brasileiros. É o Bartolomeu de Gusmão, é o Alexandre de Gusmão, é o Padre António Vieira, são os que mandam em Portugal, são a grande força pensante, etc, etc. Logo, há aqui um peso do Brasil em toda a nossa história muito maior do que a história que a gente faz depois em Lisboa, enfim, à volta do Palácio da Independência, peço desculpa ao meu general, pelos vizinhos que tem, mas que às vezes são um bocado para o difícil, não é? Quer dizer, ainda tem um Palácio da Independência, numa altura em que a Rússia invade a Ucrânia. não dá mas jeito. já agora, o Palácio da Independência, que foi financiado por uma comunidade brasileira. Brasileira, isso mesmo. Exatamente. Não, isso é importante, esta relação. É claro, o Rui Carita permita-me, o Rui Moura, responder. A primeira parte concordo totalmente, esta segunda, como dizia, é ficção de cada um. Cada um, obviamente, leve, mas é uma realidade, muitos factos, basta ver os indicadores económicos, não só as questões culturais, não é? Mas contributos, Rui Carita, muito importantes ainda para percebermos ainda melhor relativamente ao relacionamento até só mais Miguel, uma questão. A minha visão da história é sempre a partir da Madeira, digamos, que é aquilo que eu estudei melhor. A nossa relação é com o Brasil, não é com o continente, é com o Brasil.
E o nosso problema são as comunicações, porque nós mandamos uma carta para o rei do Brasil, a carta vai para Londres, de Londres é que arranca para o Brasil, passando outra vez à Madeira, e depois a resposta vai para Londres, e de Londres é que vem para Lisboa. São 6 meses. As cartas demoram 6 meses a chegar, quer dizer, logo, há aqui um jogo geoestratégico sempre, enfim, complicado. Mas a gente já pensou de uma maneira, já passou a pensar de outra, e espero que daqui a uns anos a gente pense de outra. Ótimo, tudo bem. É sinal que ainda pensamos. Já não é mau, já não é mau. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Rui Carita. Eu já agora, João Borges, não há ninguém inscrito, sabes que esta é a área, ou a época do meu estudo e investigação. Eu queria colocar 2 questões muito breves, completamente diferentes, completamente distintas. Uma é, como tu sabes, durante todo o século XVIII, as capitanias gerais foram-se partindo para uma mais fácil gestão e governação, e portanto os governadores e as capitanias gerais, São Paulo foi-se partindo, em Goiás, em Mato Grosso, e todos os capitães generais e governadores se comunicavam, apesar de o governador do Rio de Janeiro ser intitulado a partir de certa altura como vice-rei do Brasil, todos eles comunicavam com Lisboa. Portanto, a comunicação não era centralizada no Rio de Janeiro e depois do Rio de Janeiro vinha para Lisboa. Cada uma das capitais de cada uma das capitanias se correspondia com Lisboa. A importância da coroa estar no Rio de Janeiro é que essas capitais passaram a comunicar com o Rio de Janeiro. Até que ponto é que isso foi tão importante numa unificação do Brasil debaixo da coroa de Bragança? Esta era a primeira. Outra que não tem nada a ver com isto, que tem a ver, tu a certas alturas falas, eu sei que foi uma simplificação e fizeste uma excelente síntese e a dificuldade de fazer essa síntese, mas falaste em milícias e ordenanças e colocaste na mesma linha. E depois falas 2 ou 3 vezes na guerrilha. A guerrilha do povo, ou o povo em guerrilha, é extraordinariamente diferente em Portugal do que ele é em Espanha. Ele em Portugal é todo ele controlado e coordenado pelo próprio Comandante-Geral do Exército, pelo Beresford. E é feito essencialmente pelas milícias e ordenanças. Porquê é que tu fazes tanta insistência nessa do povo em armas? Muito obrigado. 2 excelentes questões. Eu queria saudar o general Silvino Curado, meu general, profundo conhecedor destas temáticas. Certamente a primeira questão respondia melhor do que eu, como outras pessoas que conhecem profundamente. Mas eu, daquilo que estudei, e obviamente ultimamente tenho estudado muito, o Brasil, concordo plenamente com a primeira visão, ou seja, a partir do momento em que é centralizado no Rio de Janeiro, passa o centro da decisão política, apesar da grande dimensão do Brasil, a estar no Brasil, a estar no Rio de Janeiro. Isso é importante em termos de unidade de um país de grande dimensão que correu riscos enormes de se fragmentar por pressões várias, não só das lojas maçónicas, mas também dos próprios ingleses, às vezes aliados, em determinadas regiões. Portanto, foi fundamental, mas também está associado ao facto da corte estar no Rio. Isso ajudou muito, porque se não tivesse acontecido, eu tenho a certeza, é os tais ses da história, teria sido uma história completamente diferente e o Brasil não é hoje, ou não seria hoje o que é. A dimensão do Brasil, o sentido de união do Brasil. Nós já vimos a história do Brasil até à chegada do rei, até à chegada do rei, em 1808, e sabíamos exatamente dessa dificuldade de ligação. Quando há os primeiros movimentos, e nós vamos falar disso no dia 22 de março, quando há os primeiros movimentos, obviamente há a noção clara de que só estando centralizado é possível reagir com eficácia e eficiência e no tempo.
para não passar rapidamente, até como sabem, quando há movimentos nas várias, já não são capitanias, nas várias regiões do Brasil, imediatamente há associação dos revoltosos a uma independência do Estado, e portanto eu concordo contigo, eu acho que isso foi fundamental e julgo que foi estratégica a decisão. Não foi só pelo Reichstag, foi também pelo Reichstag. Relativamente à segunda questão, é muito interessante, na medida em que, na minha perspectiva, quando nós temos os cerca de 40 mil homens em armas de primeira linha e depois aquelas imagens que damos, sobretudo já com uma cena, 70 a 100 mil homens que se juntam das milícias e das ordenanças, há depois aquilo que o António Telo, o Borges Macedo não usa essas expressões, curiosamente, mas o António Telo e alguns historiadores militares, o próprio general Clube Barata, chamavam o povo da terra queimada. Ou seja, a população, é esse povo que eu quero separar. É o tal população que é alvo das ações de terra queimada, desde mulheres, é o que está a passar em algumas... Bem, agora estamos a ver isto na Ucrânia e vamos recordar, infelizmente, isto. Essas pessoas que reagem sobre a retaguarda não organizada, aí não há tanto controle como há da parte do comando do Besforce sobre as milícias e sobre as ordenanças. Isso é um pouco mais descontrolado, mas acontece muito em Portugal, fruto da política de terra queimada. É neste sentido, não tenho muitos indicadores, eu percebi a tua pergunta, porque no fundo tu dizes assim, efetivamente este povo estava nas milícias e nas ordenanças, o que é que sobrava? O que é que sobrava pouco, não é? É preciso ver a população de Portugal na altura, não é? Era uma dimensão enorme. A percentagem de militares relativamente à população devia ser das maiores do mundo na altura. E, portanto, não tenho agora aqui os indicadores corretos, mas é essa a visão deles que deu origem a que eu tomasse esta opção. Não sei se é a mais correta, mas é uma visão. E concordo totalmente, não tinha nada a ver aquilo que se passava nas ações de Riga a partir de 2 de maio de 1808, em Espanha, e aquilo que teve em Portugal. É muito, muito diferente. Muito diferente. Engraçado que a fronteira está ali, mas depois a atuação é completamente diferente. Obrigado pela questão, já me deixaste a pensar e a ir aos livros, por causa desta do povo, da guerrilha do povo, separada o povo defende a vida e defende a sua propriedade. Exato. E isso tem algum efeito nos maraudeurs franceses, que andavam a roubar comida para se alimentarem. É mais esses que está a ver. A atuação de guerrilha em Portugal, com um papel fundamental então, na terceira invasão, é uma guerrilha organizada. Mas podemos falar sobre isso depois. Muito obrigado. Isso é importantíssimo. Muito obrigado. Eu perguntava se há mais alguma intervenção, mais alguma questão. O Pedro Avilés está ali assim a abanar a mão a partir de Londres. Hoje tem a felicidade de eu consegui-lo ver aqui assim no ecrã. Pedro. Sim, não, eu só queria acrescentar o seguinte, quando se fala realmente a ordenança portuguesa estava organizada e atuava debaixo do comando de oficiais ou de sargentos, mas o que se falava também, como o nosso general acabou de lembrar há bocadinho, é que havia pequenizações da população contra pequenos destacamentos, não se chama de destacamentos, soldados franceses que andavam não se pode chamar ações militares, eram ações de vingança da população e de defesa da população. Portanto, aí realmente isso, mas isso não são as milícias. As milícias e as ordenanças estavam organizadas e atuavam debaixo do comando de oficiais. Não era como em Espanha, onde foram criadas milícias de corpos completamente voluntários que se organizaram. Em Portugal, toda a organização, tanto da milícia como das ordenanças, tiveram sempre enquadradas no exército português. Isto é completamente diferente da situação espanhola. Queria só lembrar que a pequenina pergunta que há bocadinho fizeram sobre qual era a intenção, ou porque é que Dom João
continuava no Brasil. Eu, como o nosso orador nos explicou bem, a capital económica e verdadeiramente política de Portugal e Brasil era o Brasil. E onde estava o rei, que era o Rio, é que era a capital. E Dom João, ao criar, penso, isto é a minha interpretação, mas eu não sou o único a pensar assim, mas Dom João, ao ter a ideia de criar o Reino Unido de Portugal e do Brasil, é porque tinha tido a consciência de que Portugal sem o Brasil não ia ser nada, ia acabar, ia ser uma coisa pequenina, cheia de destruições e dívidas e com poucas oportunidades de desenvolver uma atividade económica importante. Se ele evidente. Deixámos de ouvir, efetivamente, sim. Desde o Rio de Janeiro e criou a ideia do Reino Unido. O Reino Unido, como todos nós sabemos, vai ser destruído pelo Parlamento em Lisboa, pela Revolução de 1820, que na minha interpretação é uma revolução essencialmente fomentada pela burguesia portuguesa mercantil e industrial, que ela sofria perfeitamente com esta situação Portugal-Brasil e, portanto, havia uma certa irritação e onde estavam representantes brasileiros ao propor na Constituinte que o Brasil voltasse à situação de colónia, os representantes brasileiros levantaram-se e abandonaram a Assembleia e aí acabou de Portugal e do Brasil. Muito obrigado, Pedro. Talvez com um bocado de dificuldade no som, eu pelo menos tive alguma dificuldade. Mas esteve muito bem. Está ali o Miguel Monteiro. Está o Miguel Monteiro. Tem que ser muito curto porque já estamos a ultrapassar. Miguel Monteiro, passo-lhe a palavra, mas que seja muito, muito sintético, por favor. Muitíssimo obrigado. Vou ser muito breve, muito breve. Quero saudar. Estão-me a ouvir bem? Muito bem, Sr. Vice-Presidente da Academia Portuguesa da História. Obrigado. Obrigado. Quero saudar o Sr. General João Vieira Borges, os ilustres académicos da Academia, a ilustre Assembleia, o Zoom, não há dúvida que veio para ficar e está uma tertúlia muito interessante. Só queria fazer um brevíssimo reparo, que logicamente assumo como a responsabilidade da minha opinião. Cabe, honra seja feita aos historiadores brasileiros, nomeadamente Manuel Oliveira Lima, que começou a reabilitar a memória do Sr. Dom João VI, porque se há algum momento em que ele foi feliz, foi quando esteve no Brasil. Por sua vontade, ele tinha ficado no Brasil. Como aqui foi dito, ou ele foi obrigado a regressar, mercê da Revolução de 1820, ou voltava, ou ficava sem reino. Isto é esse pragmatismo. Depois, portanto, o Dom João VI foi um rei extraordinário, que não hesitou em condenar à morte até sacerdotes por intentarem contra a unidade do Brasil. Isso é extraordinário. Portanto, foi inflexível quando a historiografia de cariz maçónico do século XIX o punha como um fujão, um goloso, um fraco, um hipocondríaco, chamaram-lhe tudo e mais alguma coisa. E já agora, ao contrário, se me permitem, de algumas opiniões dos caríssimos assistentes aqui presentes, eu sou fã de Carlota Joaquina. Várias vezes falei no Brasil sobre este assunto, ainda há pouco tempo no Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão tive a oportunidade de o dizer. Ela foi uma mulher avant lettre em muitos aspectos, e neste de quase que roçava a violência doméstica, o marido não a deixou, digamos, intervir como era aparácio e tradição
das cortes portuguesas, nem a deixaram, já depois da sua morte, ser regente. Aí também já se percebe, porque ela também não assinou a Constituição e, portanto, estava num exílio dourado. Agora, é uma senhora que veio muito cedo, como sabemos, para a corte portuguesa, separada em tenra idade da família, e legitimamente pensou, com a família presa, ela sonhou ser regente. É evidente que o marido, mesmo quando estava no Brasil, sabemos, não a deixou ir com os representantes ou aceder à proposta dos representantes argentinos para ir para Buenos Aires. Portanto, ela sonhou ser imperatriz do Novo Mundo, rainha do Rio da Prata. Portanto, ela teve as suas loucuras e mais, a última, e com isto me calo, ninguém tem culpa de ser feio. A embaixatriz francesa, mulher de Junot, na apresentação de credenciais, escreveu, por parte do marido, escreveu que nunca tinha visto uma mulher tão feia. Exato. Mas ninguém tem culpa disso. Portanto, a descrição publicada que se fez da senhora é baixa estatura, com o cabelo oleoso para parecer, porque não havia gel vegetal na altura, era azeite em cima do cabelo. A senhora era fixada em joias, usava o turbante baiano cheio de joias, mas isso são pormenores. Agora, é evidente que o resto são mitos. E mais, odiar o Brasil, não acredito, porque basta ir ao Colégio do Ramalhão, aqui em cima, hoje colégio misto, era feminino, hoje é misto, ali em Sintra, e a sala que ela mandou decorar com motivos tropicais brasileiros, é uma beleza, onde ela passava muitas tardes. Portanto, se odiasse tanto o Brasil, não punha os pés na sala brasileira, chamemos-lhe assim. Se ia apanhar a fresca cá fora. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigadíssimo por nos acompanhar e que gostaríamos de o ver mais vezes connosco. Muito obrigado ao João Vieira Borges, excelente comunicação. Eu tenho mesmo que terminar agora, porque senão o César vai ter grande dificuldade em colocar isto no YouTube. Bom, dentro de 15 dias voltamos outra vez ao Brasil e vai ser o professor Daniel Rei Coronato que nos vai falar sobre guerras, diplomatas e fronteira, a formação do Estado Nacional Brasileiro e a região do Prata. Quem é o nosso comunicador? O nosso comunicador é doutor em Relações Internacionais pelo programa de pós-graduação São Tiago de Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. É coordenador do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional vinculado ao PSI, Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, e professor de Relações Internacionais e História da Universidade Católica de Santos. É também vinculado ao Laboratório de História da Política Internacional Sul-Americana, ao Núcleo de Pesquisa de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e tem interesses nas áreas da história política externa brasileira, em especial do século XIX, assim como temas vinculados como state building e fronteira. E vai-nos trazer uma comunicação onde vai buscar apresentar e debater a formação da política externa brasileira para a região do Prata, debatendo a importância da fronteira sul naquele contexto entre os processos de independência na região e a Guerra da Tríplice Aliança entre 1860 e 1864. Neste período operaram-se grandes transformações em todo o território platino, em especial as diversas tentativas de formação nacional que determinaram os destinos da região. A fronteira sul do Império foi especialmente importante para a conformação daqueles processos, tanto pela sua posição geográfica como pela sua interconexão com os vizinhos, dividindo entre eles um sistema de produção comum, fronteiras indefinidas e redes de camaradagem e compadrio que condicionavam interesses e resultaram num ambiente singular, marcado por guerras, disputas e grandes transformações. E por que não dizer também contrabando.
Muito bem, sim senhora. César, para finalizar. Bom, então só para dar um adeus a todos aqui, daqui a 15 dias estamos de volta, um bom fim de semana a todos, vamos fazer um pensamento positivo para que o bom senso caia sobre esses países nesse conflito tão trágico e tão pouco oportuno, né? E é isso. Até logo a todos, obrigado pela presença. César, deixa eu fazer Muito obrigado. meu comunicadozinho aqui também, convidar todos dia 22, hein? Não esqueçam, deixa anotado. É a abertura do nosso ano sociocultural e a abertura do projeto bicentenário, pelo nosso general Vieira Borges, que vai nos brindar com uma maravilhosa palestra. Eu só queria lembrar que o endereço do Zoom nosso é um pouquinho diferente. A gente vai divulgar depois, mas deixem reservado e o horário é um pouco diferente. É às 14 horas, 14h30, 14 a gente vai começar, horário daqui. Então, 17 aí em Lisboa, não é isso? Isso. 14 e 17 horas. Dia 22, terça-feira, hein? Tá? Estaremos lá. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado, João Vieira Borges. Muitos parabéns. Obrigado a todos. Parabéns, hein? Uma excelente palestra. É isso aí.